Neste vídeo nós hoje iremos falar do Top 10 assassinos em Portugal. Iremos discutir os maiores serial killers, os mais assustadores e os que também tiveram a pena mais elevada aqui em Portugal. Portugal, um país conhecido pela sua história rica e cultura vibrante. Também tem capítulos sombrios que poucos ousam recordar. Crimes que abalaram a nação. Figuras cuja crueldade ultrapassou os limites do inimaginável. Prepara-te para uma viagem para o mais obscuro. 10 assassinos que irão deixar-te arrepiado ou arrepiada. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do, vocês já sabem, O Vasco! Manuel Baltazar está em número 10, ou também mais conhecido como Manuel Palito. Um criminoso português que ficou célebre pelo duplo homicídio que cometeu em 2014 e pela subsequente fuga das autoridades. Pessoal, ele teve 34 dias fugido, depois de ter morto a sua sogra e a tia da sua ex-mulher, e para além disso também deixou a sua filha e a sua ex-mulher feridas, e gravemente. Após o duplo homicídio, Manuel Baltazar conseguiu evadir-se das autoridades, permanecendo numa fuga de 34 dias, como eu já tinha dito. A sua fuga prolongada atraiu a atenção dos mídia e do público, tornando-o alvo de memes e piadas nas redes sociais. Uma página do Facebook, se tu fores ver hoje, que tem mais de 50 mil seguidores. Ele tornou-se um meme de Portugal, basicamente pela sua fuga e também pelas autoridades não o estarem a encontrar. Eventualmente, obviamente que ele foi apanhado e foi sentenciado a 25 anos de pena de prisão. E eu aposto que deve estar a pensar, Vasco, isto já é mau. Tentar matar membros da sua própria família, conseguir matar 2 membros da sua família ou ex-família, e está no número 10, então qual é que será o número 9? E é aí que nós vamos agora tocar. Para o número 9, nada mais, nada menos do que Pedro Dias. Este crime aconteceu dia 11 de outubro de 2016 e aconteceu na pacata vila da Guiar da Beira, em Portugal. Pedro Dias, um homem com antecedentes criminais, foi abordado por 2 militares da GNR durante a madrugada. Sem hesitar, disparou à queima-roupa contra o guarda Carlos Caetano, tirando-lhe a vida instantaneamente. O seu colega, António Ferreira, foi então feito refém. Sob ameaça, foi forçado a colocar o corpo do companheiro na bagagem do veículo e acompanhar o agressor durante horas. Mais tarde, este agente foi executado e o seu corpo foi ocultado entre a vegetação. O problema é que ele não morreu e acabou por ser uma testemunha mais tarde no caso. Para além disso, a violência não terminou por aí, porque ele continuou a sua fuga. E durante a sua fuga ele cruzou-se com um casal que seguia para uma consulta de fertilidade. Sem piedade atacou-os, no que resultou também na sua morte. Durante quase um mês, Pedro Dias conseguiu estar escapado às autoridades. E bem, isto acabou por resultar também numa das maiores operações policiais já vistas em Portugal. Mais tarde ele foi preso e foi condenado a 25 anos de pena de prisão. Há aqui alguns casos, pessoal, que vai aparecer aqui em cima porque eu já falei deles de uma forma mais específica, mas há aqui também outros casos que eu ainda não falei deste top 10, por isso vamos seguir então para o número 8. Antes de continuarmos, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Muito obrigado por me terem ajudado a conseguir chegar aos 100 likes que eu vos tinha pedido. Eu pedi-vos, pessoal, se conseguimos chegar aos 100 likes ia deixar-me mesmo muito feliz no vídeo anterior e foi o que vocês fizeram e eu tenho-vos a agradecer do coração. Hoje a meta continua a ser 100 likes, se vocês quiserem, obviamente, e se gostarem deste tipo de conteúdo. Mas eu sei o que é que vocês querem a seguir. Querem o número 8, por isso eu vou-me acalar e seguir com este vídeo maravilhoso deste top 10. Francisco Esperança, ou também mais conhecido como o Monstro de Beja. Em fevereiro de 2012, Beja foi palco de um crime que chocou Portugal. Francisco Esperança, um homem de 59 anos, assassinou a sua esposa, filha e neta com golpes de katana. A sua intenção, pensa-se, poderá ter sido por causa de dívidas que a família tinha. E vocês começam a pensar ao longo deste top 10 que começa a ficar difícil, não é? Porque são tantas coisas más. E tu deves estar mesmo a pensar, isto está em número 7, a sério? Isto devia estar mais abaixo. Pessoal, se vocês quiserem corrigir o meu top 10 aí em baixo, vocês estão à vontade, eu não me importo nada. Isto é apenas também a minha opinião e a forma como eu vejo as coisas. Para mal desta história, ele foi realmente condenado, mas poucos dias depois conseguiu matar-se. Para número 7, nós temos António Costa, também mais conhecido como Cabo Costa. Calma, não é esse António Costa, é o outro. É realmente o que
matou pessoas. Em meados dos anos 2000, a pacata cidade de Santa Combadão, em Portugal, foi abalada por uma série de desaparecimentos que culminaram na descoberta de um assassino em série no seio da comunidade. António Luís Costa, nascido em 1953. Era um cabo aposentado da GNR. Era muito respeitado e conhecido na região. Mas, a partir de maio de 2005 e até meados de 2006, começaram a haver desaparecimentos. E, nomeadamente, 3 desaparecimentos de 3 jovens. Eram elas Isabel Cristina, Mariana Lourenço e Joana Oliveira. As investigações inicialmente não levaram a lado nenhum, até que uma reviravolta ocorreu quando António Costa foi detido pela Polícia Judiciária. Inicialmente confessou os crimes e indicou os locais e o que fez também com elas. Ele foi condenado a 25 anos de pena de prisão. Elas foram todas basicamente asfixiadas e depois atiradas ao mar. E é um caso também que eu aconselhava-te a ver, que eu tenho aí no meu canal mais completo, é bastante interessante. Mas pronto, ganha aqui o número 7. Vamos ver então quem é que ganha o número 6. E irá ser nada mais, nada menos do que Rei Gob. Era uma figura excêntrica. Tinha vídeos no YouTube, pessoal, se vocês quiserem ver, mas dislike só, ok? Francisco Leitão, nascido na Lourinhã, construiu uma casa peculiar que apelidou de Castelo, onde atraía jovens vulneráveis que vinham de famílias problemáticas e ele oferecia ao fim e ao cabo a sua casa e oferecia também muitas vezes dinheiro. E pior ainda, que vais ouvir. Ele atraía também estes jovens vulneráveis com promessas de orientação espiritual e, como eu disse há pouco, ajuda financeira. Alegava que possuía poderes sobrenaturais, realizava sessões espirituais e truques de ilusionismo para manipular e controlar os seus seguidores. Em 2012, para vocês perceberem a atrocidade, Leitão foi condenado a 25 anos de pena de prisão pelo homicídio de 3 jovens, Tânia Ramos, Ivo Delgado e Joana. As investigações revelaram que ele os assassinou ao fim e ao cabo para ocultar os abusos sexuais e manter a sua reputação intocada. Posteriormente, em 2016, e isto é o que o torna mais alto na lista, e aliás eu acho que também poderia estar em número 1, na realidade todos podiam estar no número 1, pessoal. Ele foi acusado de 542 acusações de viola. Ele manipulava ao fim e ao cabo os jovens para satisfazer os seus desejos perversos. E vocês vão ficar chateados comigo, eu vou ser honesto. Vão dizer, oh Vasco, isto não é português, porque é que estás a fazer um top 10 de Portugal e que não é em Portugal? Mas este tinha que entrar, pessoal. Este tinha que entrar porque foi um caso que aconteceu apenas com portugueses, foi noutro país. E é realmente um bocado estranho neste caso. Luís Militão acabou por ficar conhecido como o monstro da Fortaleza. Ele foi responsável por estes crimes que eu te vou dizer de seguida. A chacina dos portugueses, dita obviamente pelos mídia brasileiros. Isto resultou num assassinato em massa, ocorrido na Fortaleza no dia 12 de agosto de 2001. E resultou na morte de 6 empresários portugueses. Eu vou dizer o nome aqui agora, pessoal. António Correia Rodrigues, Vítor Manuel Martins, Joaquim Silva Mendes, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins e Joaquim Manuel Pestana da Costa. A motivação do crime terá sido financeira. Os turistas foram recebidos no aeroporto por Luís Militão, que convenceram os 6 a dispensar a agência de turismo e irem diretamente para uma barraca na praia, com a promessa de que iriam encontrar mulheres. Os portugueses foram rendidos, na altura, depois, quando estavam nesse local, enquanto Militão usava os cartões deles para sacar o dinheiro todo. As execuções deles iniciaram-se depois da saída de Luís. E os corpos ainda vivos foram enterrados no bar e foram depois encontrados, já mortos, obviamente, e os seus cadáveres também encontrados sobre uma placa de cimento. Para vocês entenderem, por isso é que está também aqui nesta posição, a forma como foi feita. Eles empilharam os corpos uns em cima dos outros. Basicamente, quando encontraram os corpos, era um cheiro a podridão. Acho que eu não consigo nem sequer imaginar o que é que poderá ser encontrar 6 corpos enterrados, ao fim e ao cabo enterrados, não é? E não se chateiem comigo, pessoal, mas eu senti mesmo a necessidade de considerar este um top 10. Continuem comigo porque isto só vai piorar daqui para baixo. E obviamente, pessoal, mais uma vez isto é apenas a minha opinião. Façam vocês o vosso top 10 aí em baixo. Eu estou super curioso e justifiquem-me também. Se há algum assassino que eu também poderia ter falado e não referi aqui, que pode ter acontecido claramente. Na década de 1990, Lisboa foi aterrorizada por um assassino que nunca foi capturado, conhecido como o Estripador de Lisboa. Entre 1992 e 93, Lisboa foi aterrorizada por um assassino misterioso que matou pelo menos 3 mulheres, todas prostitutas, com cortes profundos e mutilações brutais que eu nem vou falar aqui. Ele cortava os corpos todos e tirava também os órgãos, inclusive. Agora, o que é mais interessante neste caso é que após o terceiro homicídio, o assassino desapareceu sem deixar rastro. Será que ele foi preso por outro crime? Será que fugiu do país? Ou simplesmente parou de matar? Mais de 30 anos depois, o Estripador de Lisboa continua um mistério. Eu gostava de fazer uma coisa neste canal que eu não sei se é possível e vou-vos perguntar também para ter a vossa opinião, porque realmente tanto
RTP, TVIs, fazem às vezes documentários muito interessantes que eu gostava às vezes de reagir. Eu só não sei se vai haver problema em relação a isso. Então é algo que eu irei experimentar, mas alguém que perceba mais disto do que eu, será que há algum problema em termos de copyright? Eu nem me importo de não ser monetizado nesses vídeos. Quero mesmo reagir e nós também estarmos a interagir ao mesmo tempo. Acho que seria bastante interessante. E vamos então agora, pessoal, ver o top 3. Para número 3 irá ser Vítor Jorge, o Mata 7. Vítor Jorge, nascido em 1949. Ele teve uma infância marcada por profundos traumas, pessoal. Para vocês terem a noção, desde muito novo ele foi viver com a mãe para Lisboa. E ele basicamente era forçado a presenciar os seus encontros com clientes porque ela era prostituta. Este ambiente disfuncional acabou por moldar a sua personalidade e ele transformou-se num jovem perturbado e adulto ainda mais depravado. Para entenderem, Vítor trabalhava também como fotógrafo de eventos, onde acabou por participar na festa de aniversário de uma das suas amantes, Leonor, que estava a fazer 24 anos. Após as celebrações, Vítor Jorge queria algo mais e então convidou os jovens e a Leonor para irem à Praia do Osso da Baleia. O que acabou por acontecer foi que ele matou aquelas 5 pessoas. Para terem a noção, Vítor depois foi para casa, disse à sua esposa Carminda, de 36 anos, que precisava de ajuda porque tinha acabado de atropelar uma pessoa, e então ele levou-a para o pinhal, onde a esfaqueou mortalmente. Repetiu também o mesmo método com a sua filha mais velha, Anabela, de 16 anos, e também acabou por matá-la. Também tentou fazer isso com Sandra, a sua outra filha, de 14 anos, mas ela resistiu, conseguiu escapar, alertando as autoridades. O filho mais novo, 10 anos, permaneceu ileso, pois dormia durante todos estes acontecimentos. Depois de uma busca intensa de 2 dias, Vítor foi encontrado por uma antiga vizinha escondido num casebre em ruínas. Ele foi condenado, para vocês terem a noção, pessoal, a 20 anos de prisão. Depois de 14 anos de cumprir a sua pena, foi libertado. E foi viver para a França, onde acabou por morrer depois de alguns anos. Vamos chegar ao número 2. E isto vai causar muita controvérsia. Mas eu considerei que para número 2, Diogo Alves. E vais perceber depois que eu te vou explicar quando eu chegar ao número 1 porque é que ele ficou em segundo. No início do século XIX, Lisboa foi palco de uma série de crimes que abalaram a cidade. E agora, em paralelo, para nós descobrirmos quem é que era realmente o culpado desses assassinatos, era Diogo Alves. Ele tinha nascido na Galiza, em Espanha, por volta de 1810. Depois acabou por mudar-se para Portugal. E agora que tu vais dizer, Vasco, este não devia ter sido considerado então, pela tua lógica, como sendo um assassino português, porque ele não era? Ele era espanhol. E tens razão, é verdade e parece não ser contraditório, mas nós temos que considerar isto porque foi um crime que aconteceu em Portugal, não é? Os outros eram porque eram portugueses, este foi porque aconteceu em Portugal. Eu sei, é dúbio, desculpem, mas vocês acho que vão entender porque de eu colocar isto aqui, certo? Foi em Lisboa, matou pessoas portuguesas, acho que é justo estar aqui. Entre 1836 e 1839 utilizou o Aqueduto de Águas Livres, que como todos nós conhecemos, situado em Lisboa, e o que ele fazia era realmente chocante. Ele aproveitava-se da altura de 65 metros do aqueduto, emboscava as pessoas, roubava-as e a seguir atirava-as do alto. Isto acabava por parecer um suicídio, mas na realidade não era. Estima-se que ele tenha cometido cerca de 70 homicídios desta forma, espalhando o terror entre os lisboetas. O julgamento resultou na sua morte por enforcamento. E agora vamos chegar ao número 1 e eu considero realmente que esta é realmente a assassina número 1 em Portugal. E agora vais-me dizer, Vasco, é uma mulher, tu disseste assassinos. Eu sei, pessoal, mas temos de ser flexíveis, né? Nós estamos a falar de crimes realmente muito graves. E nada mais, nada menos, para mim e na minha opinião, esta é realmente a assassina mais aterrorizante pelo seu sangue frio e por ter realmente morto bebés. Porque acho que para mim isso é preciso mesmo não ter alma para isso acontecer. Aliás, para tudo, não é? Mas vocês percebem, nós estamos a analisar a gravidade de cada um. E então, para vocês terem a noção, muita gente já sabe, se vê o meu canal, porque eu também já falei dela, e esta mulher era Luísa de Jesus, que tinha nascido em 1748. O que ela fazia era basicamente aproveitar-se do sistema da roda dos postos, que era basicamente um mecanismo que permitia às mães deixarem de forma anónima os seus bebés para adoção. A Luísa, para vocês terem a noção, porque é que ela também matava esses bebés, era porque ela tinha o intuito de se apropriar dos subsídios e enxovais fornecidos pelo Estado. E então, ao fim e ao cabo, com a promessa de que iria entregar os bebés a famílias, recebia então esses enxovais e depois asfixiava os bebés. Ela acumulou um total de 33 vítimas de 1760 a 1772. Para vocês terem a noção, ela foi executada por enforcamento também. Existem outras fontes a dizer que ela também foi queimada, lhe cortaram as mãos.
mas eu não tenho a noção da veracidade real desse argumento, então vamos falar só de execução. E pronto, pessoal, mais uma vez temos um vídeo longo, este é provavelmente um dos vídeos mais longos do canal, é um top 10 que poderia ter outros nomes, mas eu escolhi também aqui alguns nomes que eu já tinha falado, outros nomes que eu ainda não falei, nomeadamente o Luís Militão, que provavelmente será o meu próximo vídeo, também dependendo do vosso feedback. Não se esqueçam também da marca dos 100 likezinhos, do seguir também, porque há muita gente que vê o meu canal, mais de 40% do pessoal que vê o meu canal não me segue. É por isso, muito obrigado, vemo-nos no próximo vídeo, que ainda não sei bem o que vou fazer, talvez um top 10 desaparecimentos, seria interessante se vocês também derem esse apoiozinho. Por isso, um grande abraço e até à próxima.